existe uma falta de médicos, de pediatras no Brasil. Doutora, e aí? Como estamos a nível de pediatras no Brasil? Olha só, Heraldo, realmente a gente no dia a dia, na realidade, na assistência, está faltando pediatras. Mas na formação acadêmica, não. Inclusive, nós temos o último censo demográfico de 2023, realizado pela Associação Médica Brasileira pela Faculdade Paulista, né, da USP, Faculdade de Medicina da USP, em que se evidenciou que nós temos mais de 48 mil pediatras em nosso país. 48 mil, doutora? E isso aí corresponde a quase 23 pediatras para 100 mil crianças, 100 mil indivíduos abaixo de 18 anos. Isso é uma média alta. Para você ter ideia, Heraldo, em países como a Austrália, Canadá, essa densidade demográfica é de 7,4 para 100 mil. Então, para você ver que realmente não existe falta de pediatras. Tá? O que está acontecendo é que ele, em decorrência do contexto, do cenário do nosso país, da falta de valorização desse profissional, ele está migrando para outras atividades, ou então ele se concentra nas capitais e regiões metropolitanas. E para você ter uma ideia, o percentual de médicos em nosso país médicos pediatras, concentra na região sudeste, né? E a região nordeste vem em segundo lugar, em concentração de pediatras. Certo. Mas onde estão esses pediatras que nossas crianças não estão sendo atendidas por eles? O que é que está acontecendo? Aí, doutora, eu vou perguntar à senhora, o que está acontecendo? Justamente isso. Ele está sendo substituído por profissionais médicos, não pediatras, e às vezes até profissionais da saúde, que não são nem médicos, tá? Então, isso é muito grave, porque a formação de um pediatra, para ele estar habilitado a receber o título de pediatra, ele precisa de 6 anos, né, da sua graduação e mais 3 anos de uma residência médica. São 9 anos dedicados ao seu aperfeiçoamento, ao estudo, né, da criança e do adolescente. E querem os gestores, esse é um cenário de rede pública e privada. Então, querem pagar ao pediatra o que se paga a um recém-formado. Mas, doutora, é bem essa colocação e motiva até de reflexão. Estou me lembrando aqui, eu entrevistei um odontólogo e ele disse desse jeito: Fábio, daqui a pouco a gente não vai ver mais dentistas, porque todo dentista agora só quer fazer procedimentos orofaciais. E cadê os dentistas, não é, doutora? Estética, né? Pois é, e sem falar que existe a invasão do ato médico. A invasão, né? Então, por exemplo, na atenção primária, há alguns anos atrás existia o médico na atenção primária, Heraldo, tá? Para as crianças carentes. Porque a criança, que a família tem um plano de saúde, pode pagar particular, ela tem no consultório o pediatra para chamar de seu. A criança carente não. Lá nos ambulatórios das UPAs, da atenção básica, essa criança ela é atendida por um enfermeiro, tá? Um médico generalista ou um médico recém-formado. Tá? Essa é a nossa realidade da atenção primária. Quando chega a nível secundário, hospitalar, nas UPAs, né, nas emergências, urgências e emergências, às vezes até em UTI, você vai na escala, tá lá, médicos não pediatras atendendo essa criança. Olha o risco que nossas crianças estão correndo. Verdade. E isso tem um impacto grande nos indicadores de mortalidade. Então, a gente já está tendo números atestando que crianças morreram por falta de uma assistência adequada. Um diagnóstico correto, né, um diagnóstico
a tempo, né, um tratamento adequado. Então isso é muito grave e a gente está nessa luta, fazendo valer o direito das nossas crianças serem atendidas pelo pediatra, porque o médico da criança é o pediatra. Então não podemos aceitar que os gestores façam essa maquiagem, colocam uma escala de plantonista para dar uma satisfação às famílias e na realidade a criança é atendida por qualquer pessoa que não seja o pediatra. Doutora Socorro Martins, doutora, é lógico que deva haver nessa linha, e a senhora como presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, uma certa fiscalização. Aí eu pergunto, quando há esse exercício ilegal, tem ocorrido as devidas punições? Os órgãos estão atentos a essa situação? Até agora não, porque enquanto sociedade científica nós não temos essa autoridade, essa autonomia de estar punindo, tá? Mas a gente aciona o Ministério Público, a gente aciona o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria daqui a alguns dias estará lançando a nível nacional, uma campanha de valorização do pediatra. Quando a gente diz valorização do pediatra, a gente está valorizando a criança. E um dos fatores que o pediatra também não é valorizado é porque a criança em nosso país não é valorizada. Então, quem cuida da criança também não é valorizado. O professor não é valorizado, o pediatra não é valorizado. E aí, você que está nos assistindo, e o futuro dessa nação? Como é que vai ficar? E tem também um agravante. Existe também uma questão de gênero. Eu andei estudando, me aprofundando muito, tentando entender a complexidade e a solução, né, para esse cenário. E o que é que os estudos mostram? Aqui no Brasil, a médica mulher, de uma maneira geral, ela recebe 36% a menos do que o homem, questão de gênero. E os homens estão em cargos, né, que ganham mais, que se sobressaem. Então, a mulher não tem tanta oportunidade. Então, já o salário do pediatra já está baixo, pouco valorizado. Quando a gente soma esses 36%, fica inviável. Então, a solução é mudar de atividade, procurar outras atividades que tenham uma remuneração justa, porque o pediatra não é valorizado, muitas vezes não tem estrutura no trabalho, muitas vezes não tem segurança. Quantas vezes são noticiadas nos veículos de comunicação pediatras sendo agredidos pelas famílias, né? No caso, mulheres, a grande maioria é mulher, né? Que estão nas portas dos hospitais agredidas, tá? Então, assim, é um complexo, é um conjunto de coisas, realmente. Os pais hoje, eles têm uma dificuldade de assimilar esse mundo aí, principalmente pós-pandemia. A saúde mental das pessoas está muito afetada, né? Então, até essa relação fragilizada do pediatra com as próprias famílias, né? Muitas vezes é algo assim, difícil de se lidar. E isso, os jovens, eu sou professora também, então a gente observa já os estudantes, né, já se retraindo, né? Não, eu não quero ir para a pediatria. Não é uma especialidade que vai me realizar pessoalmente, profissionalmente e tal. Sem falar que não vai ter esse feedback financeiro que se espera de 9 anos, que se estudou, que se dedicou. Mas, doutora Socorro Martins, como isso é sério e o modo tão prudente dentro da pesquisa que a senhora coloca? Lógico, hoje eu tenho uma visão muito ampla, são muitas entrevistas, um recorde mundial, inclusive. Mas, doutora, a gente fica vendo, quando a gente pensa no SUS, por exemplo, eu já entrevistei aqui diretores de hospitais que dizem: a tabela do SUS vai completar 11 anos que não tem reajuste e está pagando para uma consulta de uma referida especialidade R$10. Aí, doutora, quando a gente analisa esse cenário, cada vez
o governo cobrando mais impostos. E há muito dinheiro para a saúde, só que não chega onde tem que chegar, onde deve chegar. Doutora, a gente está numa situação, eu sei que muita gente não tem esse olhar ou leva na brincadeira, mas a coisa é séria, não é, doutora? É sério, e é importante esses momentos de reflexão do seu programa trazer uma temática dessa, porque isso é, acima de tudo, uma utilidade pública, levar as pessoas a refletir, né, a nossa situação, a nossa realidade. E a gente observou durante a pandemia o quanto o SUS foi importante, né, mas ele é utilizado, na grande maioria das vezes, como uma bandeira para um político se apossar e dizer que o SUS é o melhor programa do mundo e tal. E, na realidade, ele não trabalha por políticas públicas que fortaleçam esse SUS, porque a grande maioria das nossas crianças não podem, não consegue as famílias levar para um consultório, elas receberem uma assistência de consultório. A grande maioria é no SUS. E o governo tirou o pediatra do SUS. Né? Tirou o pediatra Isso é, do SUS. Tirou, doutor. porque na atenção básica, né, não existe pediatra para as crianças carentes. Isso é uma falta de equidade. Isso não é justo que uma criança, que as famílias tenham condições, tem pediatra, tem boa assistência. E as que mais precisam, que são mais vulneráveis, não tem, né? Então, isso aí são indicadores preocupantes. E, como eu falei, a mulher, que hoje a pediatria é 76,5% de mulheres, né? A gente sofre também muito com isso na condição, porque muitas vezes a gente se coloca no lugar daquela mãe sofrida, com a vida com tantas dificuldades e não consegue ter aquela segurança de que seu filho possa ter um acompanhamento, seu crescimento, desenvolvimento e toda a sua saúde física e mental, igual aquela filha do rico, né? E às vezes não é nem do rico. Um plano de saúde de empresa, né? Lógico, não. Então, temos visto, doutora, relatos, situações em planos de saúde, assim, que são verdadeiros absurdos, Eu quero até citar, falando de plano de saúde, eu falei na semana passada, e está muito bem, as pessoas estão perguntando, uma sobrinha minha se submeteu a uma cirurgia robótica na Unimed do Recife, que lá tem o Da Vinci, o robô cirúrgico, um dos mais avançados do mundo. É lógico que ela tinha plano de saúde, tem a condição de pagar um plano de saúde. Mas quando foi para o ato robótico, o plano de saúde negou. E nós entramos automaticamente na justiça e ganhamos. E eu quero dizer para todos, o programa Saúde Mast veio para salvar e para falar a verdade. E criou-se agora uma jurisprudência nacional que, se qualquer plano de saúde, uma vez indicado pelo médico, requisitar uma cirurgia robótica e planos de saúde negarem, podem ir à justiça, porque a justiça vai dar o direito à saúde, que é um direito de todos. Portanto, os planos de saúde, eu estou falando aqui de forma geral, têm feito às vezes absurdos, mas não tenham medo de ir à justiça e buscar os seus direitos. Não é, doutora? Perfeito. E vou pegar um gancho da sua conversa. A inteligência artificial, saiu até uma publicação aí na revista JAMA, uma revista de alta credibilidade do meio científico, evidenciando que a inteligência artificial só beneficia a infância, as crianças, em questão de diagnóstico, de tratamento, em 17%. Certo. Porque a criança, ela tem várias idades, né? Cada idade com suas peculiaridades. Ela não sabe falar. Os sintomas, muitas vezes, são subjetivos. Verdade, doutora. Então,
A inteligência artificial não vai nunca conseguir substituir o pediatra. Lógico. Doutora, eu sou um fã da tecnologia e o público é muito inteligente. E a coisa que eu mais falo aqui, vou falar de novo. As tecnologias, elas estão e sempre estarão como ferramentas que têm a sua importância, mas nada irá substituir o ser humano na sua sabedoria, no seu estudo. E vou mais adiante do pensamento da doutora. Nessa possível substituição, quando se trata de criança, o índice será ainda menor da tecnologia, porque criança envolve sensibilidade, tá ligado com amor, com conhecimento, não é por aí, doutora? Com certeza, com vocação. Com vocação, né, ser doutora? pediatra é você se identificar, é ter aquela criança, aquele paciente, você tê-lo como filho no coração. E aquela mãe, você se vê nela, naquela angústia, naquele sofrimento. Então, o pediatra tem essa empatia, né? Então, a gente é uma profissão que, de todas as profissões, está se perdendo aquela visão holística. O pediatra ainda mantém essa visão holística de ver aquela criança como um todo. E, além do mais, né? No seu contexto social, familiar, ele não está preocupado no ouvido, na garganta, no pulmão. Ele examina, mas ele tem que contextualizar aquela criança e ter uma visão totalmente holística dela. E isso nós perdemos na medicina, né? Com certeza. Então é uma das poucas especialidades, né? O clínico, mas a gente hoje não... O clínico foi tão desvalorizado, o clínico geral, que desapareceu. Antigamente verdade, você tinha consultórios de bons clínicos gerais. Hoje Verdade. não existe. E a gente está aqui ocupando esse espaço e agradecendo, justamente porque a gente não quer que a pediatria, que o pediatra geral desapareça. Verdade. Doutora, que coisa magnífica. Agora, doutora, está fluindo aqui muitos pensamentos, a coisa que é realmente uma conversa de forma, vamos dizer assim, muito inteligente. Doutora, onde é que está se perdendo? Vamos dizer, a senhora disse que temos muitos pediatras, mas cadê? É porque estão indo para outras vertentes que financeiramente tem sido melhor? O que é que verdadeiramente está acontecendo? É justamente isso. Ele não tem a valorização, o reconhecimento. Vamos começar pelo reconhecimento. Então, sendo substituído na atenção primária, nas portas de hospitais, às vezes até na UTI, os partos humanizados, seja domiciliares ou hospitalares, não valorizam o pediatra. Certo. Tá? Então, ele foi enfraquecendo, né? Então, hoje você vê o ato médico, ou, por exemplo, o aleitamento materno sempre foi o protagonismo nesse aleitamento. A gente sempre trabalhou com profissionais multidisciplinares, mas o pediatra tinha o seu protagonismo. Na vacinação, o pediatra tinha seu protagonismo. O vínculo de relacionamento que a família tem com o pediatra é muito grande. Então, ele chega, olha aquela caderneta da criança, olha para aquela mãe, aquele pai, só olha, sua criança está descoberta para tal doença. Você vai deixar essa situação ficar assim? Olha, e ele tem aquele vínculo. Então, aqueles pais saem dali e vão vacinar aquela criança. A nutrição, hoje, o pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem 32 departamentos científicos. Um deles é a nutrologia. Então, a introdução alimentar hoje, não quer. Quem é que vai fazer a introdução do meu filho? Quem pode? Tudo bem, pode procurar profissionais super especializados, mas a grande maioria vai precisar do pediatra nessa introdução alimentar. E uma das nossas grandes lutas, bandeiras levantadas nessa valorização do profissional é justamente a consulta pediátrica do pediatra no pré-natal, que isso aí, os estudos já mostram um impacto grande na diminuição dos índices de mortalidade
tá? Nos vínculos psicoafetivos da família com o pediatra e outros benefícios. O pediatra na sala de parto, fazendo pele a pele, o aleitamento materno. O pediatra naquela primeira consulta pós-natal daquela criança, a primeira semana de vida, onde tem todas as dúvidas. O pediatra em todas as consultas de puericultura que a criança e o adolescente precisar. Então essa é a nossa luta, é fazer valer o direito das nossas crianças de terem como médico o pediatra. O médico do pediatra, o médico da criança é o pediatra. Doutora Socorro Martins, cada vez eu vejo a real importância, não só do trabalho como um todo da senhora, mas a senhora à frente da presidência da Sociedade Paraibana de Pediatria. Porque, doutora, tem que se ter essa voz realmente. A senhora, quando fala, vamos dizer assim, gera confiança. E tudo que a senhora faz é com amor. É com amor. Se identifica com criança. A gente nota isso. Eu tenho certeza que o público está vibrando. E a partir desse programa, que sirva como exemplo para que as coisas mudem. Temos que pensar positivamente, né, doutora? Não vamos desistir de modo nenhum dessa causa. É uma batalha, mas eu sei que a senhora tem essa bandeira, vamos dizer, sempre no coração, não é, doutora? Nunca desistir. Vamos lutar. E você, papai, mamãe, vovó, se for levar uma criança um pronto atendimento em algum local que ela necessite ser atendida, procure saber se aquele médico que vai atender aquela criança é um pediatra. Porque o médico da criança é o pediatra. E o pediatra é o guardião da infância. Ele cuida do presente, garantindo o que nós já abordamos, a questão da substituição do pediatra em todos os setores da atenção de saúde básica, secundária e às vezes até terciária, por profissionais não pediatras. E dentro dessa pergunta aí, o pior, faltando na assistência, porque como eu falei inicialmente, na formação, nos censos demográficos, nos números, não faltam pediatras em nosso país, tem até em excesso. Mas o que nós temos observado também são os serviços de pediatria fechando, principalmente os serviços privados, porque a pediatria, ela não dá lucratividade aos hospitais, à iniciativa privada, como as especialidades de adulto, como a oncologia. Então, isso aí desestimula, né, os donos de hospitais investirem na pediatria. E é outro gargalo, porque aí o pediatra já está desvalorizado e sem mercado de trabalho. Então, isso aí também não pode acontecer, não pode, a gente tem que lutar. Se aquele hospital possui várias especialidades e a gente sabe que a pediatria realmente não dá rentabilidade financeira ao hospital e precisa de mão de obra especializada, mas isso claro que você, na nossa sociedade, né, capitalista, a gente precisa ter lucros, né? A gente precisa somar também, né? A gente precisa pagar os nossos custos, mas tem especialidades que podem cobrir a pediatria. Verdade. Doutor. Porque você está fazendo uma filantropia, você está investindo na criança. Então, dono de hospital, não feche seu serviço de pediatria. Com certeza, os outros vão compensar aquilo ali. Até porque criança, principalmente, eu sempre digo que uma criança bem cuidada, bem vacinada, bem amamentada, bem nutrida, ela não adoece com tanta facilidade. E às vezes, Fábio. A criança, os pais também precisam colaborar. Pega as crianças, sai viajando por tudo que é canto. Todo dia sai com a criança. Eu vou ao parque, eu vou ao shopping. Gente,
procure também ficar um pouco em casa. Os tempos são diferentes. Eu faço puericultura, eu faço sala de parto e no dia a dia eu converso muito com as famílias. Que é difícil um pediatra dizer para a família, não receba visita, não receba seus parentes, até porque a gente sabe o quanto a interação social é importante como estímulo para o desenvolvimento da criança. Mas há anos atrás, a gente não tinha vírus com essa virulência, com essas mutações que eles sofreram e até vírus novos aí circulando, as doenças eram outras. Nós tivemos uma pandemia, deixamos nossas crianças em casas, né, numa bolha, elas saíram sem aquela imunidade inata e com todos os vírus e bactérias circulando no mesmo momento. Aí tivemos esse boom de doença respiratória. Aí, nossa, saímos de uma pandemia, agora não pode a criança estar saindo nem recebendo visita por conta das doenças respiratórias. Aí já tem uma coqueluche aí nos ameaçando. Verdade. Na Europa aí, com crescimento exponencial, a França pipocando às vésperas de uma Olimpíada, quer dizer, contaminação geral. E aqui no Brasil, São Paulo, Rio, nós já estamos com aumento de número de casos. Então, assim, os tempos são outros. São outros, né, doutora? Eu gosto muito de um ditado que diz que, assim, a sobrevivência não é dos mais fortes, é dos mais adaptados. E a gente tem que se adaptar, né? Então, é essa a realidade, é o que temos para o momento. Então, evite estar expondo a sua criança, porque isso incorre até no que a gente poderia chamar de negligência. Porque você sabe que a criança vai adoecer e você solta, e você sai. Tá entendendo? Ô, doutora, quantos alertas assim vitais nessa nossa conversa de hoje? Eu sei que as vertentes da doutora Socorro Martins são tantas que poderíamos fazer aqui dezenas de programas e não faltariam assuntos. Doutora, estão perguntando muito aqui, já que eu falei na expertise também da senhora na área da vacinação, se há necessidade mesmo de vacinar a criança contra a Covid. Sim. Nesse contexto de doença respiratória, o que tivermos de proteção, né, vacinal, porque são muitas doenças. A gente tem as bronquiolites, você teve até um painel anterior, as bronquites, as pneumonias. Então, doenças respiratórias, o que é que a gente tem de proteção com vacinas? Então, a gente tem o influenza, a gente tem a Covid-19, né, com a nova variante XBB, uma vacina segura, que está recomendada de 6 meses a 5 anos, onde evidenciamos uma maior incidência de gravidade da doença, porque eu entendo a insegurança das famílias, Fábio. No início da pandemia, quantas vezes eu disse isso para as famílias dos meus pacientes? Olha, o SARS-CoV-2, ele não afeta as crianças, ele deixou as crianças, ele foi para os idosos, para os pacientes com comorbidades, mas com a evolução da pandemia e com a mutação que o vírus foi tendo, o que é que a gente observou? Pessoas rígidas, jovens, saudáveis, adoecendo, hospitalizando e morrendo de Covid. E aí a gente começou a evidenciar também nas crianças as SRAGs, né, síndrome respiratórias agudas grave, a SIMP, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que a gente não tinha esse conhecimento e não observava no início da pandemia. E muita gente ficou com aquilo, isso aí é o que eu chamo de arquétipos, né, no inconsciente coletivo. Não precisa. Doutora Socorro disse que a Covid não afetava a criança. E realmente eu dei até entrevistas. Verdade. Isso foi no início, gente, da pandemia. As coisas, né? mudam, a ciência está aí, a pesquisa, né, doutora? Justamente. Então, a gente tem vacina para influenza? Faça. Tem para Covid? Faça. Tem para o pneumococo? A grande parte dessas complicações hospitalares de vírus é por bactéria. A bactéria que predomina é o pneumococo. A gente tem a vacina pneumocócica conjugada lá na rede pública, aos 2, 4 meses, e um reforço
reforço aos 12, faça para sua criança, tá? E aquelas que a gente ainda não tem, que a gente sonha, né? É o VSR, que é o grande vilão das nossas crianças, que agora também está acometendo pessoas idosas. É o VSR. Não temos ainda. Vamos ter, provavelmente, próximo ano, na gestante, protegendo a criança nos primeiros 6 meses. A da coqueluche, vocês estão esquecendo. Olha aí, eu dei o exemplo da Europa, né, chegando já aqui no Brasil. E a vacina da coqueluche, a criança, depois que faz esse esquema, de 3 doses abaixo de 1 ano, 2, 4, 6 meses, na vacina Penta, eu estou falando da rede pública. E aos 15 meses e 4 anos, 2 reforços com a vacina DTP. E a cada 10 anos, ela deve tomar, inclusive com a toma dupla bacteriana, que no SUS, né, não tem a tríplice, que tem a da coqueluche. Mas tem que tomar a cada 10 anos, porque a vacina, ela vai perdendo os títulos de anticorpos. Essa semana chegou um pai e disse: doutor, eu estou com a minha dupla bacteriana em dia, eu estou protegido contra a coqueluche. Aí eu fui no SUS e tomei, aí eu fui explicar. Não, a dupla lhe protege contra o tétano e difteria. Contra a coqueluche não tem no SUS, só tem para gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Agora, em maio, o governo federal emitiu uma nota técnica ampliando essa proteção para outros grupos populacionais, como os profissionais de educação que atendem crianças em creches, berçários até 4 anos. Olha, quem estiver nos escutando, segunda-feira vá no serviço de vacinação e tome sua DTPA contra a coqueluche, as doulas, né? E todos os profissionais, que antes eram mais restritos, mas todos, principalmente os que trabalham com crianças, gestantes e puérperas. Então, essa foi uma ampliação do governo federal. Ô, doutor, e até aproveitando a situação, até vivenciada agora, é muita gente, devido às variações climáticas, eu citei aqui, para que tenham uma ideia, até aconteceu aqui ao vivo, há cerca de uma semana, tive uma gripe muito forte, estou saindo, mas quero respaldar que estive com os profissionais, tenho plano de saúde, fui até o hospital, tenho todas as vacinas em dia. Há 11 anos, doutora, que eu tomo a vacina da gripe. Inclusive, procuro, graças a Deus, a tomar até aquela que protege ainda mais, que a senhora sabe, coisa e tal. High dose. Não é a dose que, vamos dizer, é ainda mais efetiva. Todas as vacinas eu tomei de Covid. Quando tive agora com essa gripe no hospital, foi feito também o teste de Covid que deu negativo. Ou seja, para a gente ter uma ideia, quando a doutora falou agora de um alerta muito importante voltado para as crianças, essa exposição demasiada, né, doutora? Quer dizer, você está aí colaborando também para esses acontecimentos, não é, doutora? Com certeza, né? Vai para esses parquezinhos de bolas, né, fechados, de shopping. Aquilo ali é uma contaminação, né? É um caldo de cultura de vírus e bactérias. Pode ter certeza, sua criança volta contaminada, né? Doutora Socorro Martins. Doutora, nós estamos chegando no final dessa edição do programa Saúde Master da TV Master. Assim, eu sempre reservo algumas palavras aqui de improviso, e eu poderia ficar horas falando do trabalho maravilhoso que a senhora faz. Eu acompanho assiduamente, eu vejo agora a inteligência da doutora. A doutora já linkou com as Olimpíadas, já falou da coqueluche, né, doutora? Muitas pessoas desavisadas, mas vão no Instagram da doutora que vão observar muita utilidade pública. E o meu desejo, doutor, e eu tenho certeza de todos os telespectadores, e o sonho é que a senhora continue com muita saúde e fazendo esse trabalho maravilhoso que a senhora faz. A senhora realmente é uma referência. Quando a gente vê a pediatria como um todo e as palavras que a senhora trouxe hoje de incentivo para que tenhamos pediatras, mas de forma justa, agindo
segundo a ciência e a pesquisa, não é isso, doutora? As evidências científicas. As evidências científicas e que os órgãos de saúde, vamos dizer, todos que estão diante dessa sistemática, eu posso dizer tão complexa, mas o pediatra tem e terá sempre um papel vital e de frente ali. E outra coisa, se você não tem a pediatria nesse contexto, nesse início, desde antes da concepção, você também não terá saúde no futuro. Não é isso, doutora? Doutora, as palavras finais da senhora, eu quero agradecer muito. Queria que a senhora dissesse também o endereço do Instagram, se achar por bem. E de coração, muito obrigado. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Podem acessar o Instagram da Sociedade Paraibana de Pediatria. Certo. Tá certo? E assim, eu gostaria de aproveitar esse momento também para convidar todos os pediatras, dia 27 agora, 27. e hoje há 8 dias, Ótimo. De julho é o dia do pediatra. Dia do pediatra. E nós reservamos um dia bem especial para você, pediatra. E nós vamos ter 2 atividades científicas, porque pediatra gosta muito de estudar. Com e de se atualizar. certeza. E após teremos uma confraternização com trio de forró, pé de serra, que coisa um bacana. arraial de comidas típicas. Inclusive, eu deixo até o convite aqui para Estarei vocês. lá, viu? doutora. Será um prazer, né? Um momento de confraternização. E fechando aqui, Pois né, não, doutora. nosso bate-papo, eu gostaria de deixar aquela mensagem. A nossa criança é o futuro da nossa nação. Verdade. O médico da criança é o pediatra. O pediatra é o guardião da criança. Ele cuida do presente, garantindo o futuro. Que coisa linda, E doutora. conto com vocês, porque essa luta da defesa profissional é de todos nós, porque não é do pediatra, é da pediatria, tá? A gente luta por uma melhor pediatria que ofereça uma assistência de excelência para as nossas crianças e adolescentes, porque é fazer valer o direito delas.